milionário humilha a empregada e a manda embora. Anos depois ele vai ao médico, e o que ele descobre o faz chorar amargamente. A casa de Arthur Montenegro, um empresário renomado, estava cercada por luxo, opulência e ostentação. No entanto, entre os corredores dourados e os tapetes persas, existia algo que ninguém via, alguém que tinha sido fundamental na manutenção daquela casa: a mãe de Isabela. Sua mãe havia trabalhado para a família Montenegro por quase 40 anos, desde que Arthur era apenas um adolescente. A mãe de Arthur, Dona Beatriz, a contratou para cuidar de sua casa. E quando a mãe de Isabela se aposentou, ela indicou sua filha Isabela. Isabela tinha se tornado mais do que uma simples funcionária. Era uma presença silenciosa e constante, que se preocupava com o bem-estar da família e com todos os aspectos da vida doméstica. Mas ao longo dos anos, as coisas começaram a mudar. Arthur havia se tornado um homem frio e arrogante, cercado por luxo, mas distante de qualquer valor emocional. As humilhações que ele fazia questão de lançar sobre Isabela começaram a ser mais frequentes. Ele a tratava com desprezo, como se sua presença fosse uma simples formalidade. Era como se ele esquecesse que a mãe de Isabela, que trabalhou por todos aqueles anos, havia sido a base sólida sobre a qual sua vida confortável tinha sido construída. Uma manhã de verão, em meio a uma discussão sem sentido sobre algo trivial, a maneira como Isabela organizava os livros na biblioteca, Arthur perdeu a paciência. Já chega, Isabela. Você não faz mais parte desta casa. Vá embora, disse ele com um tom cortante que fatiava o coração dela. As palavras foram como lâminas afiadas. Isabela, em choque, não reagiu de imediato. Apenas olhou para ele com seus olhos cansados, cheios de memórias e de um amor não correspondido, e se retirou da casa. Ela sabia que aquela era a última vez que pisava naquele lugar. Sem jamais olhar para trás, foi embora. O impacto da sua saída foi imensurável, mas ninguém mais dentro daquela casa parecia perceber o vazio que ela deixava. Arthur voltou à sua rotina de luxo, sempre consumido por suas próprias ambições. E Isabela, ela seguiu seu caminho, sem rancor, mas com o peso de uma humilhação profunda. Para ela, não havia mais nada ali. Arthur Montenegro sempre foi um homem frio. Seu coração parecia uma fortaleza impenetrável, construída ao longo de anos de decepções e frustrações. Aos olhos do mundo, ele era um milionário implacável, um empresário brilhante, mas por trás da fachada de poder e arrogância, havia uma dor profunda que ele escondia de todos: a impossibilidade de ter filhos. Por anos, Arthur acreditou que o problema estava nele. Ele e Marta, sua ex-esposa, tentaram de tudo para ter um herdeiro. Médicos, tratamentos caros, promessas quebradas e esperanças esmagadas. Cada teste negativo era uma nova ferida em seu orgulho. Ele se sentia um homem incompleto, indigno de deixar um legado. A relação entre os dois se desgastou rapidamente. O amor deu lugar à frustração, ao rancor. Marta, uma mulher tão orgulhosa quanto ele, começou a culpá-lo, a tratá-lo como menos do que um homem. O casamento virou uma guerra silenciosa. Mas o destino, irônico e cruel, mostraria a verdade no pior momento possível. Certa noite, após mais uma discussão feroz, Marta gritou: "Você é um inútil, Arthur. Eu perdi anos ao seu lado tentando engravidar de um homem que nunca poderia me dar um filho." Mas então veio a revelação. Num surto de fúria, Arthur revirou documentos médicos antigos e encontrou algo que Marta tentou esconder dele por todo aquele tempo. Ela era estéril, não ele. Durante anos ela mentiu, alimentando sua dor e insegurança para não admitir sua própria limitação. O casamento acabou ali. No dia seguinte, Arthur arrumou suas malas e saiu de casa. Mas ele não se tornou um homem melhor depois disso. Pelo contrário, ele se fechou ainda mais, mergulhou no trabalho e no álcool, convencido de que confiar em alguém era um erro.
A noite que mudou tudo meses depois do divórcio, Arthur passou a afogar suas frustrações na bebida. Foi numa dessas noites que tudo aconteceu. Ele chegou em casa embriagado, furioso com o mundo, e encontrou Isabela na cozinha. Ela sempre estivera ali, discreta, silenciosa, zelando pela casa e pela rotina dele. Mas naquela noite, os olhares se cruzaram de um jeito diferente. Isabela sempre teve uma admiração secreta por ele, mas jamais cruzou a linha do respeito. Só que Arthur, tomado pelo álcool e pelo vazio em seu peito, se aproximou. "Você sempre me olha desse jeito." A voz dele saiu arrastada. "Que jeito, Sr. Montenegro?" Isabela tentou manter a compostura, mas seu coração acelerou. Como se me entendesse, como se quisesse algo de mim, ela hesitou. O bom senso dizia para sair dali, mas algo nela cedeu. Talvez fosse o desejo reprimido, talvez fosse a ilusão de que, por uma noite, poderia ser mais do que apenas O que começou com um toque hesitante, logo virou um momento de entrega. Foi intenso, mas não houve promessas, nem palavras de amor. No dia seguinte, Arthur não mencionou o que aconteceu, e Isabela também não. Para ela, foi uma lembrança proibida. Para ele, apenas mais uma noite para esquecer. A descoberta que mudaria tudo meses se passaram. Isabela começou a sentir os primeiros sintomas. Tonturas, enjoos, um cansaço que não ia embora. O medo tomou conta dela quando o exame confirmou. Estava grávida. O desespero foi imediato. Como poderia dizer a Arthur Montenegro que estava esperando um filho dele? Ele jamais aceitaria. Não era um homem de assumir responsabilidades emocionais. Para ele, Isabela era apenas uma empregada, alguém descartável, sem importância. Ela decidiu guardar o segredo. Criaria aquela criança sozinha. Foi por isso que, quando Arthur a demitiu de forma cruel, ela não implorou mais. Não se tratava apenas do orgulho ferido. Ela não queria que ele descobrisse. Não queria que seu filho fosse rejeitado por um homem tão frio. E assim, desapareceu da vida de Arthur Montenegro, levando consigo o maior segredo que ele jamais poderia imaginar. Mas o destino, paciente e implacável, ainda não havia dado sua última cartada. A chuva fina escorria pelo rosto de Isabela enquanto ela se afastava da mansão Montenegro, segurando firme a mão do pequeno Davi. Seu coração estava apertado e o medo do futuro era sufocante. Ela não tinha mais casa, não tinha emprego e agora carregava dentro de si um filho cujo pai jamais saberia da existência. A casinha dos empregados no fundo da mansão era o único lar que Davi conhecia. Agora, os dois estavam na rua, sem destino. Certo, as poucas economias que tinha guardado mal dariam para um mês. Restava-lhe apenas uma opção: voltar para a casa dos pais. O retorno às origens, os pais de Isabela moravam em um bairro humilde, numa casinha simples, mas cheia de amor. João e Helena eram pessoas batalhadoras, que passaram a vida inteira trabalhando duro para criar os filhos. Quando viram Isabela na porta, encharcada, segurando a mala velha e o pequeno Davi, não pensaram duas vezes antes de acolhê-la. "Minha filha!" Helena exclamou, puxando-a para um abraço apertado. Isabela desmoronou nos braços da mãe, chorando tudo que segurou desde que Arthur a humilhou e a jogou para fora de sua casa. "O que aconteceu, filha?" João perguntou preocupado. "Ele me mandou embora, pai. Sem nada, sem um tostão." Os olhos cansados do Sr. João se encheram de tristeza, mas ele manteve a firmeza. "Você tem um lar aqui, sempre terá." Foi naquele momento que Isabela tomou coragem para revelar o que a angustiava ainda mais. "Pai, mãe, eu estou grávida." O silêncio pesou no pequeno cômodo. Helena olhou para o ventre da filha, depois para Davi, que brincava inocente no chão, sem entender a gravidade da situação. "Meu Deus!" Helena sussurrou, levando as mãos à boca. João respirou fundo, apoiando-se na cadeira de madeira. "Gasta!"
Ele não tinha muito, mas jamais abandonaria sua filha. Não importa, vamos dar um jeito. Você não está sozinha. Isabela chorou de novo, dessa vez por gratidão. Ela sabia que os pais não tinham condições de sustentá-la, que a comida já era pouca para os dois. Mas eles abriram a casa e o coração, como sempre fizeram, uma luta diária. Vida não foi fácil. Com um filho pequeno e outro a caminho, Isabela precisava desesperadamente de um emprego. Mas ninguém queria contratar uma mulher grávida. Ela bateu de porta em porta. Tentou trabalho em casas de família, em pequenos mercados, até mesmo como faxineira em restaurantes. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Uma grávida não vai dar conta do serviço pesado. Infelizmente, não podemos contratar alguém que logo vai precisar de licença maternidade. Volte depois que o bebê nascer. O desespero crescia a cada dia. As contas se acumulavam e a barriga aumentava. João fazia bicos como pedreiro. Helena costurava roupas para vizinhos, mas o dinheiro mal dava para as despesas básicas. Mesmo assim, ninguém reclamava. O amor que tinham uns pelos outros era o que os sustentava. Mas Isabela não desistiu. Conseguiu trabalhos temporários, lavando roupa para famílias mais abastadas, limpando escritórios depois do expediente, vendendo marmitas feitas pela mãe. Qualquer coisa para colocar comida na mesa e garantir que Davi não passasse fome. Mesmo exausta, mesmo com dores nas costas e os pés inchados, ela nunca reclamava. Seu filho precisava dela. E o bebê que crescia dentro de seu ventre também. Mas o destino ainda tinha muitas provações guardadas para ela. E do outro lado da cidade, Arthur Montenegro seguia sua vida, sem a menor ideia de que um pedaço dele crescia no ventre da mulher que ele desprezou. Os anos passaram. E Arthur Montenegro já não era mais o homem implacável de antes. O tempo cobrou seu preço e sua saúde começou a se deteriorar. Ele ignorou os sinais por muito tempo, recusando-se a aceitar que o poder e a fortuna não poderiam protegê-lo do inevitável. Mas uma noite, o destino resolveu lhe dar um aviso mais severo. Foi durante um jantar de negócios em um restaurante luxuoso. Arthur estava cercado por investidores, discutindo contratos milionários, quando uma dor lancinante atingiu seu peito. O copo de vinho escorregou de sua mão e se espatifou no chão. A respiração ficou curta, o suor frio escorreu por sua testa, e então tudo escureceu. A última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi alguém gritando: "Chamem uma ambulância!" Arthur foi levado às pressas para o hospital. Seu estado era grave. Os médicos o estabilizaram, mas descobriram que ele precisava de uma cirurgia de emergência. O risco era alto e qualquer erro poderia ser fatal. Do outro lado do hospital, um jovem médico se preparava para entrar em mais uma cirurgia. Ele já havia feito muitos procedimentos delicados em sua carreira, mas algo naquela noite parecia diferente. O nome do paciente não lhe dizia nada, apenas mais um empresário rico precisando de cuidados médicos. Para ele, não importava se era um milionário ou um operário, todos mereciam ser tratados com dignidade. O doutor olhou-se no espelho rapidamente antes de entrar na sala de cirurgia. Seus olhos eram verdes, um tom intenso e marcante que sempre chamava a atenção. Ele não sabia que aqueles mesmos olhos pertenciam a alguém que, naquele momento, estava inconsciente na mesa de operação. Arthur Montenegro, seu pai. Mas nenhum dos dois sabia disso ainda. O destino age em silêncio. A cirurgia foi longa e delicada. O jovem médico trabalhou com precisão, suas mãos firmes, seu coração focado. Depois de horas, finalmente terminou o procedimento. O paciente estava fora de perigo. Ele tinha acabado de salvar a vida de um homem que, sem saber, lhe deu a própria vida anos atrás. Quando Arthur despertou no quarto do hospital, sentiu o corpo fraco, mas sua mente ainda era ágil. Ele sabia que havia escapado por pouco. A porta do quarto se abriu e um jovem de jaleco branco entrou. "Como está se sentindo, Sr. Montenegro?"
A voz do médico era calma, profissional. Arthur ergueu os olhos e o encarou. Algo dentro dele se revirou. O rosto daquele médico. Havia algo assustadoramente familiar nele. Ele não sabia explicar, mas sentiu um frio na espinha. Os traços do rapaz, a expressão séria, aqueles olhos verdes. Arthur não sabia por quê, mas por um momento teve a sensação estranha de estar olhando para uma versão mais jovem de si mesmo. Mas ele afastou o pensamento. Devia ser apenas o efeito da anestesia. Estou vivo, pelo menos. Acho que devo isso a você. Apenas fiz meu trabalho, respondeu o médico com um leve sorriso. Arthur não conseguia parar de olhar para ele. Algo naquele rosto lhe incomodava. E então, de repente, seus olhos captaram um detalhe que o fez prender a respiração. No pulso do jovem médico havia uma corrente prateada, uma corrente em forma de anjo. O coração de Arthur disparou. Ele conhecia aquela corrente. Era a mesma que Isabela usava todos os dias quando trabalhava para ele. A mesma que sempre estava pendurada em seu pescoço, que ela segurava entre os dedos nos momentos de aflição. Arthur sentiu o sangue sumir de seu rosto. Essa corrente... Sua voz saiu quase num sussurro. O médico olhou para o próprio pulso e sorriu. Foi minha mãe quem me deu quando fiz 15 anos. Disse que era muito especial para ela. Arthur sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A corrente era de Isabela. E aquele jovem poderia ser seu filho, mas como? Ele olhou para o médico de novo, analisando cada detalhe. Era impossível negar. A semelhança era inegável. O rapaz era a sua cara quando mais novo. O choque o atingiu como um raio. Seu coração acelerou e sua mente entrou em conflito. Ele não podia afirmar nada ainda, mas tudo dentro dele gritava que aquela não era uma coincidência. Ele precisava saber a verdade. Mas estava pronto para isso? Os dias no hospital passavam lentamente para Arthur Montenegro. Embora estivesse se recuperando bem da cirurgia, sua mente estava longe de descansar. A imagem do jovem médico não saía de sua cabeça. Havia algo nele que o inquietava profundamente. Não era apenas a semelhança assustadora, era a corrente de Isabela. Por que aquele jovem a usava? Cada vez que fechava os olhos, lembranças de um passado enterrado voltavam à tona. E, então, algo que ele passou a vida inteira acreditando começou a ser questionado. Como aquele médico poderia ser seu filho, se ele era estéril? Arthur sempre acreditou que o problema para não ter filhos estava nele. Durante seu casamento com Marta, ele tentou de tudo para ser pai. Sem sucesso. Depois de anos frustrado, chegou a procurar médicos, fez exames, buscou respostas, mas nunca descobriu a verdade. A verdade era que Marta era estéril, não ele. E, ironicamente, anos depois, Arthur de fato ficou estéril, devido a um problema de saúde que desenvolveu com o tempo. Mas, antes disso, houve Isabela. Ele apertou os olhos, tentando afastar as lembranças, mas elas voltavam com força. Aquela noite, aquela única noite em que cruzou a linha com sua empregada. Arthur lembrou-se da bebida, do peso do álcool em sua mente, do olhar doce e apaixonado de Isabela. E de como, mesmo naquele estado, ele percebeu que ela sempre o amou em silêncio. Ele se lembrou de tê-la segurado nos braços, do calor de sua pele, dos lábios dela tremendo contra os dele. Ele nunca mais tocou nesse assunto depois daquela noite. E quando a demitiu, meses depois, jamais imaginou que ela poderia estar carregando algo dele. Um filho, o suor gelado escorreu por sua nuca. Mas como? Como ele nunca soube disso? Ele fechou os olhos e respirou fundo. O coração pulsava com força dentro do peito. A dúvida crescia cada vez mais. E então, algo aconteceu que selaria o destino daquela história. Era uma tarde silenciosa no hospital.
Arthur estava sentado em sua cama, ainda tentando se recuperar do choque das próprias memórias, quando ouviu uma voz do lado de fora do quarto. Uma voz que congelou seu corpo inteiro. Meu filho, você tem trabalhado muito. Está se alimentando direito? Arthur prendeu a respiração. Meu filho. O jovem médico respondeu algo em tom baixo, mas Arthur mal prestou atenção. Seu coração estava disparado e um frio percorreu sua espinha. Aquela voz. Ele conhecia aquela voz. Com esforço, virou a cabeça para a porta do quarto. E o que viu fez seu peito se apertar de uma forma que ele não sentia há anos. Era Isabela. Ela estava parada ali, conversando com o jovem médico. Ela estava mais velha. Os traços do tempo marcavam seu rosto, mas seus olhos eram os mesmos. Eram os olhos da mulher que ele demitiu, humilhou e expulsou de sua vida anos atrás. E agora, ela estava ali, chamando o jovem médico de filho. Arthur sentiu seu coração saltar no peito. Era real. Não havia mais dúvidas. Aquele jovem não era apenas o médico que o salvou. Ele era seu filho, seu sangue, seu herdeiro, seu único filho. E ele passou todos aqueles anos sem saber. A respiração de Arthur ficou pesada. O quarto pareceu girar ao seu redor. O que ele faria agora? Arthur Montenegro estava inquieto. Seu coração ainda batia acelerado depois do que acabara de presenciar. Isabela. Ela estava ali, na porta do seu quarto de hospital, conversando com o jovem médico, chamando-o de filho. Não havia mais dúvidas. Aquele rapaz era seu filho. O peso dessa revelação o atingiu como um golpe. Por tantos anos, ele viveu acreditando que nunca poderia ter filhos. E agora, o destino o fazia encarar a verdade da forma mais inesperada possível. Mas o que ele faria com essa verdade? Antes que pudesse processar tudo, o jovem médico olhou para a mãe com carinho e sugeriu: Mãe, quero que conheça um paciente especial. Ele passou por uma cirurgia difícil e sinto que vocês dois poderiam conversar. Isabela sorriu. Claro, meu filho. Quem é ele? Arthur Montenegro. O nome fez Isabela congelar. O sorriso desapareceu e seu coração disparou dentro do peito. Arthur, aquele nome ainda tinha um peso profundo para ela. Um peso de dor, mágoa e algo mais. Algo que ela tentou enterrar por tantos anos. Seus olhos se voltaram para a porta do quarto. Ali, deitado na cama, estava o homem que a marcou para sempre. O homem que a demitiu sem piedade. O homem que a deixou grávida e nunca soube. O homem que ela amou em segredo e que destruiu seu coração. E agora, ele estava ali, indefeso, frágil, vulnerável. Algo dentro dela se quebrou. Ela sentiu raiva, sim. Mágoa, sim. Mas acima de tudo sentiu pena. Arthur Montenegro não era mais o homem poderoso e cruel de antes. Agora era apenas um homem doente, sozinho, deitado em um quarto de hospital. E naquele instante, para sua surpresa, ela sentiu amor novamente. O olhar que disse tudo, Arthur, não conseguia tirar os olhos dela, Isabela. Ele mal podia acreditar que era ela. O tempo havia passado, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. Ela ainda era linda. O rosto tinha marcas do tempo, mas os olhos eram os mesmos. Os olhos da mulher que ele amou sem perceber. Sem conseguir segurar as emoções, Arthur começou a chorar. As lágrimas rolaram por seu rosto de forma incontrolável. E então, sua voz saiu trêmula. Ele é meu filho, não é? Isabela sentiu um nó na garganta. Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Em vez disso, as lágrimas também começaram a escorrer de seus olhos. Ela simplesmente assentiu com a cabeça. Sim, aquele jovem médico era filho dele. Arthur soluçou. Anos e anos de solidão, de frieza, de arrependimento, de uma vida vazia, caíram sobre ele como uma avalanche.
Ele tinha um filho. Ele teve um filho esse tempo todo e nunca soube. O jovem médico, que até então assistia a cena sem entender nada, franziu a testa. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhava de Isabela para Arthur confuso. Por que aquele paciente estava chorando e dizendo que era seu pai? Isabela respirou fundo e segurou o braço do filho. Seu olhar estava carregado de emoção. Arthur Montenegro, ainda chorando, olhava para o filho como se estivesse vendo um milagre. Mas ele sabia que precisava da verdade, e a verdade estava prestes a ser revelada. O silêncio no quarto de hospital era pesado como uma tempestade prestes a desabar. O jovem médico, Arthur, olhava para sua mãe e para o homem deitado na cama, sem entender. Nada. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou confuso. Isabela sentiu o peito apertar. Como contar essa verdade? Como revelar, depois de tantos anos, que o homem que estava diante deles era o pai que ele nunca conheceu? Ela respirou fundo e segurou a mão do filho com força. Meu filho. Sua voz saiu trêmula. Eu preciso te contar algo que guardei por toda a sua vida. Arthur Montenegro, deitado na cama, prendeu a respiração. Ele sabia que estava prestes a ouvir aquilo em voz alta. O jovem médico franziu a testa. O que é, mãe? Os olhos de Isabela estavam cheios de lágrimas. Ela apertou as mãos do filho com mais força. O homem que está nesta cama é o seu pai. O coração do jovem médico pareceu parar. Ele deu um passo para trás atordoado. O quê? Sim, é filho. Isabela já não conseguia mais segurar as lágrimas. Arthur Montenegro é o seu pai, a dor de uma verdade escondida ao jovem. Arthur ficou imóvel. O choque era tão grande que ele sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não pode ser. Ele murmurou, balançando a cabeça, tentando rejeitar a verdade. Ele olhou para o homem na cama. O homem que ele respeitava como paciente, mas que agora era muito mais. Arthur Montenegro também chorava. Ele tentou estender a mão trêmula para o filho, mas o jovem médico deu mais um passo para trás, confuso, perdido, ferido. Mãe, por que você nunca me contou? Sua voz estava embargada, cheia de dor. Isabela soluçou. Porque ele não sabia da sua existência, meu filho. O jovem arregalou os olhos. Como assim ele não sabia? Porque quando eu fiquei grávida de você, ele me mandou embora, Isabela confessou, sentindo a ferida do passado se abrir novamente. Ele me humilhou, me tratou como nada, e eu fui embora sem contar para ele que estava esperando um filho. O jovem médico sentiu o ar faltar. Ele olhou para Arthur Montenegro e pela primeira vez na vida sentiu raiva dele. Você me abandonou? Sua voz saiu carregada de emoção. Arthur Montenegro chorava sem parar. Ele nunca se sentiu tão fraco, tão pequeno. Eu não sabia. Sua voz era um sussurro desesperado. Meu filho, eu não sabia. O jovem médico sentiu um turbilhão dentro do peito. Por tantos anos, ele viveu sem saber quem era seu pai. Cresceu vendo sua mãe lutar, sofrer, se sacrificar por ele. E agora, ali estava o homem que deveria ter estado presente todo esse tempo. Você nunca se perguntou por mim? Ele perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Arthur Montenegro soluçou. Eu achava que era estéril. O jovem piscou, confuso. Arthur respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Durante anos acreditei que não podia ter filhos. Minha ex-esposa nunca conseguiu engravidar e eu achei que o problema era comigo, mas depois descobri que era ela quem não podia ter filhos. Ele olhou para o filho, desesperado, tentando explicar o que ele próprio ainda não conseguia acreditar. Eu nunca soube que você existia. Se eu soubesse, ele não conseguiu terminar a frase. A dor era insuportável. O jovem médico estava com o coração dilacerado. Ele queria odiar aquele homem, queria gritar, perguntar por que ele nunca esteve lá. Mas, ao olhar para ele,
tão frágil, tão arrependido, tão diferente do homem poderoso que sua mãe descreveu. Ele não conseguiu, porque no fundo, uma parte dele sempre quis conhecer seu pai. Isabela observava a cena com lágrimas escorrendo. Seu coração doía pelos dois. Ela sabia que Arthur Montenegro havia errado. Sabia que ele a fez sofrer, mas também sabia que ele nunca soube. E agora, vendo aquele homem forte e arrogante chorar como um menino perdido, ela percebeu algo. Ele se arrependia. E talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para consertar o passado. O jovem médico olhou para a mãe, depois para Arthur Montenegro. Seu coração estava um caos, mas pela primeira vez, ele quis saber mais. Ele quis ouvir a história daquele homem. E Arthur Montenegro sabia que aquela era sua última chance. Ele precisava consertar tudo, antes que fosse tarde demais. O silêncio dentro do quarto parecia ensurdecedor. O jovem médico Arthur sentia seu coração bater descompassado. Sua mente estava um caos. Como aceitar uma verdade tão grande? A mãe que ele sempre admirou, que sempre foi sua fortaleza, acabara de revelar um segredo que mudava tudo. O homem que estava deitado naquela cama de hospital, fragilizado, doente, sofrendo, era seu pai. Mas e se não fosse verdade? E se houvesse um engano? Uma parte dele queria acreditar, mas outra parte precisava de provas. Ele olhou nos olhos de sua mãe. Ela não mentiria para ele. E olhou para Arthur Montenegro, o homem que ele cresceu sem conhecer e que agora o olhava com lágrimas nos olhos. Arthur Montenegro percebeu a dúvida no olhar do filho. Ele entendia e por isso disse com a voz embargada: "Se precisar de provas, eu entendo. Eu faria o mesmo." O jovem médico respirou fundo e, com um nó na garganta, respondeu: "Eu quero um exame de DNA." Naquela mesma semana, o exame foi feito. Arthur Montenegro, mesmo debilitado, insistiu em realizar o teste o mais rápido possível. E quando o resultado finalmente chegou, o jovem médico sentiu as pernas fraquejarem. O exame era positivo. Arthur Montenegro era seu pai. Aquela verdade caiu sobre ele com o peso de uma avalanche. Não havia mais como negar. Ele tinha um pai. E esse pai passou a vida inteira sem saber de sua existência. Horas depois, o jovem médico voltou ao quarto. Ele olhou para o homem na cama. E dessa vez, o viu de forma diferente. Não era apenas um paciente, era seu pai. Arthur Montenegro percebeu a mudança no olhar do filho e sentiu seu coração acelerar. "Eu sei que você tem todo o direito de me odiar." Ele começou com a voz fraca. "Mas eu preciso que saiba que se eu soubesse de você, se eu soubesse da sua existência..." Ele engoliu em seco e com os olhos marejados continuou: "Eu teria te procurado. Eu teria feito qualquer coisa para estar ao seu lado." O jovem médico sentiu os olhos arderem. Ele passou anos se perguntando quem era seu pai, porque ele nunca esteve por perto. E agora, vendo aquele homem diante dele, tão arrependido, ele percebeu que seu pai também sofreu. Houve um longo silêncio entre os dois. E então, pela primeira vez, o jovem Arthur disse: "Eu não posso mudar o passado, mas talvez possamos mudar o futuro." Arthur Montenegro sentiu o coração disparar. "Você quer me conhecer?" Ele perguntou com medo da resposta. O jovem médico respirou fundo. E então, para a surpresa de todos, ele assentiu com a cabeça. Sim, e pela primeira vez, Arthur Montenegro sorriu de verdade. Nos dias seguintes, pai e filho passaram a conversar mais. O jovem médico descobriu que Arthur Montenegro não era apenas o homem frio e poderoso que ele imaginava. Havia dor em sua história, havia perdas, arrependimentos e, mais do que isso, havia um homem que queria recomeçar. E então, um dia, Isabela entrou no quarto. Arthur Montenegro prendeu a respiração ao vê-la. Ela ainda era linda. A mulher que ele magoou tanto. A mulher que ele, no fundo, nunca esqueceu.
Ela olhou para ele com os olhos cheios de sentimentos conflitantes. Havia dor, havia mágoa, mas acima de tudo, havia um amor que nunca morreu. Arthur Montenegro engoliu o orgulho e disse com a voz tremendo: "Me perdoa?" Isabela sentiu o peito apertar. Ela lutou tanto contra esse momento, lutou tanto para esquecer aquele homem, mas agora, vendo-o ali, arrependido, frágil, ela percebeu que também queria recomeçar. Ela não respondeu, apenas segurou a mão dele, e naquele toque, sem palavras, ele soube que havia esperança. Arthur Montenegro não estava mais sozinho, ele tinha um filho. E talvez tivesse novamente o amor da única mulher que ele realmente amou. O tempo passou. Arthur Montenegro se recuperou da doença, mas a maior cura que ele recebeu não veio dos remédios ou dos tratamentos. Veio do perdão, veio do amor. O homem que um dia viveu cercado de riqueza, mas vazio por dentro, agora tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar: uma família. Depois de tantos anos separados pelo orgulho, pela dor e pelos erros do passado, Arthur e Isabela se reencontraram. No começo foi difícil. O perdão não veio de imediato. Havia muitas cicatrizes, mas aos poucos eles começaram a se aproximar novamente. Arthur Montenegro fez o que nunca imaginou fazer. Aprendeu a pedir perdão. Ele reconheceu cada erro, cada palavra cruel, cada dor que causou. Isabela, que passou a vida toda sendo forte por si e pelos filhos, aprendeu a perdoar. Ela viu no olhar daquele homem um arrependimento verdadeiro. E mais do que isso, viu que ele a amava. Um amor que nunca foi dito, mas que sempre existiu. O namoro foi chegando aos poucos, com conversas, passeios simples, momentos compartilhados. Arthur Montenegro aprendeu a viver sem arrogância. Ele não era mais o homem que desprezava as pessoas ao seu redor. Ele agora entendia o valor da humildade. E Isabela, depois de tantos anos cuidando dos outros, permitiu-se ser cuidada. Eles viveram um amor maduro, construído com paciência, reconstruído com respeito. Então, depois de tanto tempo, Arthur Montenegro pediu Isabela em casamento. Mesmo depois de velhos, eles se casaram, e foi a cerimônia mais linda que já viram. Não havia luxo, não havia ostentação, havia amor. O filho deles, o jovem médico Arthur, entrou com a mãe na cerimônia. E Davi, o outro filho de Isabela, foi quem segurou as alianças. A família estava completa. Davi também havia crescido sem um pai presente. E quando soube toda a verdade, sentiu raiva. Mas ele viu o esforço de Arthur Montenegro. Viu o homem mudar. E percebeu que guardar rancor não traria nada de bom. Então, um dia, ele também decidiu perdoar. E como a vida gosta de escrever seus próprios caminhos, Davi também se tornou médico, assim como seu irmão. Eles trabalharam juntos. Eram uma dupla imbatível. Aqueles dois jovens, criados com esforço por Isabela, agora ajudavam a salvar vidas. E para Arthur Montenegro, eles foram seu maior presente. O tempo passou. Arthur Montenegro viveu seus últimos anos feliz. Ele aproveitou o amor da família. Amou Isabela como nunca teve coragem antes. Viu seus filhos crescerem e se tornarem homens honrados. E, antes de partir, deixou uma última lição para todos. Não há riqueza maior do que o amor de uma família. O dinheiro pode acabar, o poder pode desaparecer, mas quem tem amor nunca está sozinho. Isabela, agora viúva, sorriu ao lembrar das palavras dele. Ela sentiu saudades, mas não sentiu arrependimento. Porque eles recomeçaram, eles deram uma nova chance à vida. E no fim, foi isso que realmente importou. O orgulho pode separar pessoas, a raiva pode destruir laços, mas o perdão é a chave que pode trazer de volta tudo o que foi perdido. Os dias seguintes ao casamento de Arthur e Isabela foram como um conto de fadas vivido por pessoas reais. Mesmo
Na maturidade, os dois se redescobriram, se cuidaram e se amaram como nunca antes. O amor, aquele que atravessou anos de dor, de separação, de mágoas, finalmente floresceu como uma flor que se abre após o inverno mais cruel. A família estava unida, finalmente completa, mas os sentimentos estavam longe de ser superficiais. Cada momento junto era uma nova chance de celebrar o perdão, de aceitar as falhas, de entender o valor de um abraço. Cada gesto pequeno era agora um testamento daquilo que o coração humano é capaz de fazer quando se permite perdoar e ser perdoado. Em um almoço simples, mas repleto de afeto, os filhos de Isabela estavam ao redor da mesa. Davi, o mais velho, agora médico também, sentava-se ao lado do irmão Arthur e juntos compartilhavam risos, lembranças e planos para o futuro. Isabela, com olhos marejados, olhava para os dois homens à sua frente, vendo o que seu amor com Arthur Montenegro havia criado. Eles haviam feito tudo isso por eles, por seus filhos, e agora, após tantos anos de dificuldades e escolhas erradas, ela sentia como se tivesse sido abençoada com algo mais precioso do que tudo o que o dinheiro poderia comprar. Ela tinha sua família. Eu ainda não acredito que tudo isso esteja acontecendo, disse Davi, quebrando o silêncio. Quantas vezes sonhei em ter um pai, e agora, aqui está ele. Arthur Montenegro olhou para o filho, sentindo seu coração ser tocado por aquelas palavras. Ele nunca imaginou que um dia teria essa chance, que conseguiria merecer o perdão de seus filhos. Eu também, disse Arthur, a voz embargada. Eu nunca imaginei que a vida nos daria esse presente. Nunca imaginei que eu fosse ser digno de um novo começo, e ainda menos digno de ser o pai de vocês. O homem que antes era frio, distante, arrogante, agora se encontrava vulnerável, mas de uma forma que ele nunca soubera como se fosse possível. Ele estava em paz, e isso era um milagre em si. Os filhos estavam ao lado de Arthur e Isabela, não apenas por serem seus filhos, mas porque eles compreenderam as lições que seus pais lhes deram. O perdão, a paciência, o amor incondicional que os unia agora, tudo isso tinha sido construído a partir de uma única decisão: a de perdoar. Arthur Montenegro, mesmo com seus erros do passado, agora queria deixar um legado para seus filhos. Ele sabia que não havia mais tempo para arrependimentos. Ele tinha agora o presente, e com ele queria ensinar aos filhos tudo o que tinha aprendido da maneira mais difícil possível. O que realmente importa, filhos, é que no final, o que nos define é o que somos capazes de fazer pelo outro. O que realmente importa é como tratamos as pessoas que amamos, como as respeitamos e como nos perdoamos. A mesa estava silenciosa enquanto eles refletiam sobre aquelas palavras. Todos os olhares estavam voltados para Arthur. Era a verdade que ele desejava deixar para seus filhos, algo que, talvez, se ele soubesse antes, teria mudado sua vida. Mas, ao invés de se lamentar por isso, ele sorriu, porque sabia que, do tempo, por mais cruel que fosse, havia lhe dado uma chance para reescrever sua história. Isabela, que sempre teve tanto amor em seu coração, viu naquele momento a recompensa de sua luta. Ela, que passou tantos anos se sacrificando por seus filhos, agora experimentava o que significava ser verdadeiramente feliz. E sua felicidade não era apenas por ter Arthur novamente ao seu lado, mas por ter construído uma família unida. Ela sabia que, no fundo, o amor sempre foi a chave para curar todas as feridas, para preencher todos os vazios que a vida poderia ter trazido. Ela olhou para Arthur, com os olhos brilhando de gratidão. Ele nunca soubera o quanto ela sempre o amou, e nunca soubera que, por tanto tempo,
Ela apenas queria a chance de mostrar-lhe o quanto o perdoava. Eu sabia que um dia, no fundo, isso aconteceria, Arthur, disse Isabela, segurando a mão dele com ternura. Eu sabia que o perdão nos daria essa chance. E eu nunca imaginei que viveria para ver tudo isso, todos nós juntos de novo. Nos meses que se seguiram, Arthur e Isabela viveram juntos como se o tempo não tivesse passado. A dor que um dia os separou agora parecia pertencente ao passado. Eles eram agora uma família renovada, construída com os tijolos do amor e do perdão. Isabela, agora uma mulher idosa, mas cheia de vida, e Arthur, ainda com seus olhos marejados de emoção, assistiam aos filhos com os netos ao redor, comemorando uma vida que nunca poderiam imaginar ser possível. O círculo se fechava, e a felicidade estava em cada canto daquela casa. O perdão de Arthur, dado por Isabela, transformou sua vida, mas também a de seus filhos. Eles haviam aprendido que o tempo é precioso, que cada dia é uma oportunidade de recomeço. Em um dos últimos momentos que passaram juntos, Arthur Montenegro olhou para seus filhos e netos ao redor da mesa. Ele sabia que se a maior lição que poderia deixar era sobre o perdão, porque ao contrário do que ele pensava por tanto tempo, o perdão não nos enfraquece, ele nos fortalece, ele nos cura. E ao olhar para sua esposa Isabela, ele sabia que havia feito o impossível. Ele havia reconstruído sua vida. E ao fazer isso, havia mostrado aos seus filhos que a verdadeira força não estava em jamais errar, mas em aprender a corrigir os erros e em nunca desistir do amor. O amor, ele percebeu finalmente, sempre encontra o caminho de volta. E quando a dor do passado é deixada para trás, a felicidade que se encontra ao viver com o coração aberto e o perdão em mãos é sem dúvida o maior presente que alguém pode ter.